querido. A graça e a paz, você está bem? Fica de pé mais uma vez. Sei que você acabou de sentar, mas gostaria que você participasse nesse momento. Vamos orar rapidamente. Gostaria que você fechasse os seus olhos e declarasse após de mim. Amém? Diga o seguinte: Senhor, eu vim aqui receber da tua parte que o meu coração seja um solo fértil para a tua palavra e que lá ela frutifique. Mente, em nome de Jesus, fique atenta à palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Antes de iniciar, gostaria de pedir primeiramente para você que está lá atrás, para que você possa se achegar aqui na frente. Vamos ficar todo mundo juntinho, todo mundo perto para receber essa palavra, amém? Então vai se achegando aqui perto, sem vergonha, aqui nós somos família. E antes de começar, eu gostaria de recomendar 2 livros para você que tem a ver com a nossa ministração de hoje, que vai ser A Casa da Porta Vermelha. Amo esse livro, inclusive nós vamos ler um trecho dele hoje, e Amor, o Caminho para a Vitória, amém? Então, que tema maravilhoso. Blindados no amor. Louvor, pode sentar, obrigada. Que tema maravilhoso. E quando me foi repassado que era esse tema, eu fiquei muito feliz, porque eu já sabia exatamente sobre o que eu ia falar. E antes de começar, é importante que nós definamos o que é blindados, o que é ser blindado e o que é o amor. Blindado, se você pesquisar, eu imagino que você já tem uma noção, mas blindado é o que não é abalado por certos agentes ou ações. Resguardado, protegido, defendido. Então, isso é ser blindado, é ser guardado, protegido, defendido. Por outro lado, amor, quando você for buscar uma definição, pode ter definições diferentes a depender de onde você for buscar essa informação. Se você for buscar no mundo, provavelmente cada pessoa vai dizer uma coisa diferente. Alguns talvez achem que ter uma atitude de amor é dizer: eu sou assim, não vou mudar uma vírgula por ninguém, se me quiser vai ser assim, se não quiser também tchau. Definições do mundo, não são definições bíblicas, amém? Por outro lado, outra definição do mundo seria pessoas que acham que tudo é amor. Então, aceitam tudo de todo mundo. Pessoas que a humilham, que a agridem, diminuem o seu valor e aquela pessoa, não, é porque você não sabe o que aquela pessoa passou. Mas ela me ama do jeito dela, só me bate e me diminui e diz que eu não vale nada. Eu sou a mosca do estrume da vaca, mas me ama. E nenhuma dessas 2 definições são bíblicas, amém? Quando nós vamos buscar na Bíblia o que é amor, nós vamos ter 4 palavras que dizem o que é amor. Que uma vai ser o amor de Deus, outra vai ser o amor entre um casal, outra vai ser amor entre amigos e amor entre família. Então, na Bíblia, nós temos essas 4 palavras para definir o que é a palavra amor. E por que é importante que nós definamos o que é o amor bíblico e o que é o amor que não é bíblico? Porque, querido, nós não somos daqui e nem ficaremos aqui para sempre. Mas, enquanto nós estamos traçando a nossa jornada no mundo, nós convivemos com pessoas que têm valores diferentes dos nossos e pessoas que estão constantemente se aperfeiçoando. Então, você provavelmente na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola e dentro da sua família vai ter crentes que estão se aperfeiçoando no amor, e vai ter pessoas que ainda não se converteram e que têm valores diferentes. E, às vezes, por conviver com essas pessoas, você acaba assimilando valores, costumes e atitudes que não são bíblicas. E parecem um amor, mas é um falso amor. Então, lembra disso. Nós devemos andar no amor que é bíblico e não no amor mundano. Porque, talvez, aquilo que é bíblico, o amor bíblico, para muitos pode ser considerado besta. Tu vai deixar fulaninho fazer tudo isso contigo e tu não vai fazer nada, tu não vai falar nada, tu não vai brigar, tu não vai reivindicar? Não. Amor bíblico. Então, debaixo desse entendimento, pautado na Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Você encontrou? Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 37.
fala o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Querido, agora que você já abriu em Mateus 22, eu quero que você pule lá para Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E talvez você lendo esses 2 versículos e comparando um ao outro, você ache confuso. Oxente, Jesus numa hora falou assim: ame ao próximo como a si mesmo. Aí daqui a pouco ele estava dizendo: se você quiser me seguir, negue a si mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aceitar e me amar, eu tenho que me negar. Eu faço o que nessa história? E na verdade, quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, ele fala sobre a sua antiga natureza carnal. Você, em algum momento na sua vida, na igreja, na sua casa, no seu carro, em algum momento, caiu o entendimento dentro do seu coração, no seu entendimento, de que na sua própria força, pela sua carne, você não alcançaria salvação. De que os seus caminhos, e fazendo as suas próprias vontades e os seus próprios quereres, você não estava agradando ao Senhor. E gerou a necessidade de um arrependimento para que seu espírito fosse renovado e você se reconectasse com o Senhor. Isso aconteceu em algum momento da sua vida, amém? Então, quando Jesus fala negar a si mesmo, ele fala sobre essa antiga realidade, a realidade da carne. Nós podemos ver em vários versículos ao decorrer da Bíblia, momentos que dizem, versículos que falam sobre obras da carne, que não são mais a nossa realidade. Como você sabe, você se converteu, mas nós falamos constantemente que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E esse corpo, essa nossa carne, ele não se converte. Até você ser arrebatado, até você morrer, esse corpo não vai se converter. Então, até lá, a vontade dele vai ser falar quando deveria calar, vai ser brigar, vai ser criar contenda, vai ser fazer facções, vai ser se vingar. Às vezes, tacar uma pedra na cabeça de um acontece, né, minha gente? Não é só comigo que isso acontece. Então, essas são as vontades da nossa carne. Se magoar, se irar. Uma pessoa faz cara feia para você, você já fecha logo a sua cara, deixa seu coração envolto de mágoa e vai para o Senhor. Senhor, você viu, né? O que aquela pessoa fez comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Querido, isso é obra da carne. Por isso que Jesus falou, negue a si mesmo. Por quê? Porque essas obras da carne não convêm mais com a nossa nova realidade espiritual. Amém? Abre lá agora, rápido. Na verdade, eu não preciso que você abra, eu vou ler rapidamente para você. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quando você pula para o versículo 8, vai dizer o seguinte: mas agora, abandonem todas essas coisas. E tanto após o versículo 5, quanto após o versículo 8, ele vem trazendo exemplos do que são obra da carne. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você: faça morrer a sua natureza carnal. Sabe que como seres espirituais e como pessoas que reconhecem que hoje os nossos caminhos são para agradar o Senhor, não convém mais andar em alguns caminhos, não convém mais sentar em todas as rodas e nem andar com todas as pessoas. Não convém mais tomar algumas atitudes. Querida, eu sei que muitas vezes não é fácil você ir no seu dia a dia estressado, cheio de coisa para fazer, aí vem um atribulado para testar os seus dons do Espírito. Mas sabe que quando essas coisas acontecem, você tem que lembrar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Eu vou abrir para falar para você, que agora eu vou falar e esqueci. Mas mais ou menos assim. Não vou abrir não, para não demorar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Hoje você vive para a glória de Deus. E não convém, realmente não convém mais tomar algumas atitudes em algumas situações. Sabe que as tempestades não vão deixar de chegar. Mas sabe que você
carrega algo diferente dentro de você? Para lidar com essas situações, eu lembro que lembra dessa situação que Jesus estava no barco e começou uma tempestade, e os discípulos todos se desesperaram, e o caos, e nós vamos morrer, e a bagaceira rolando, e Jesus lá dormindo. Aí daqui a pouco vem os discípulos sacudirem Jesus. Ei, nós vamos morrer, tu não se importa não. Jesus levanta assim, eu imagino, meu Deus. Ei, tempestade, se acalma. Acabou. Sabe que a paz que nós falamos, ela não é uma paz que está nas situações. A situação pode estar caótica, a paz está dentro de você. Porque é um fruto do Espírito, querido. E nós temos que fluir nessas coisas. E sabe que ter esse entendimento nos blinda de muitas coisas. Porque se nós formos dar ouvidos a tudo que as pessoas falam e fazem, alguém fez cara feia para mim, alguém falou um pouquinho mais grosso, foi um pouquinho mais grosseiro comigo, e eu fechar a minha cara e dizer, não quero mais ir para aquele lugar, não quero ouvir mais aquele irmão, não vou mais dar ouvidos a isso, você perde a sua bênção. E você deixa de viver as promessas de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E você vai imaginar algo junto comigo, amém? Então, se imagine nessa posição que eu vou falar agora. Você precisa saber que você é uma bênção. Então, nesse momento, você vai se imaginar sendo um missionário. Em algum outro país, algum país que esteja no seu coração, se não só se imagine indo para outro lugar para levar a palavra do Senhor. E sabe que você tem consciência de que você está indo para um lugar onde a língua é diferente, onde a tradição é diferente, os costumes são diferentes, a cultura é diferente, e você sabe que isso por si só já vai trazer um desafio. Afinal, é tudo diferente do que você está acostumado, e você terá que se acostumar a uma nova realidade. Mas apesar de tudo isso, você está feliz, porque você sabe quem lhe enviou e a mensagem que você carrega. E você sabe também, tem consciência de que chegando lá, talvez pregando a palavra, muitas pessoas irão lhe dar as costas. Você será perseguido, talvez injuriado por aquilo que você prega. Você vai falar uma coisa, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro. As pessoas não vão lhe dar atenção. E mesmo assim, você está indo feliz, porque você sabe quem te enviou e a mensagem que você carrega. Amém? Você pode abrir os seus olhos. E eu queria dizer, querido, que nesse sentido você é um missionário. Na sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, você carrega uma palavra. Você carrega algo que você tem que compartilhar com as pessoas. Algo que talvez elas não conheçam. Uma unção que o Senhor depositou sobre a sua vida para que elas conheçam. Você é a luz do mundo. E você carrega essa palavra que faz a diferença na vida das pessoas. Zélia, mas você não está entendendo. Eu sei que tem pessoas que não vão me dar ouvidos, que tem pessoas que são trabalhosas. Mas fulaninho dá tanto trabalho. Meu Deus do céu, não sei como é aquele negócio ali. Ciclano é tão difícil. Tem vezes que parece que joga no time oposto, só dá gol contra. O negócio é sério, querido, mas você carrega a palavra. Você é a luz e você é sal. Talvez aquela pessoa que você esteja pensando nesse momento não seja crente. Mas ela não tem a palavra, mas você tem a responsabilidade de pregar a palavra para ela, é sua. Ela tem os valores dela, ainda não reconheceu a Cristo e não tem a obrigação, então, de agir conforme a palavra. Mas nós temos a obrigação de agir conforme a palavra. Diz ele, mas essa pessoa é crente e parece que realmente só dá gol contra. Querido, então essa pessoa provavelmente precisa do seu auxílio. Porque se essa pessoa se converteu e vive uma vida de pecado, ela está muito perto de perder a salvação dela. E talvez ela precise do seu acolhimento, da sua palavra, da unção que está sobre a sua vida, da sabedoria que o Senhor depositou sobre você, para suportar e para amar a vida dela, para que ela não se perca. Ou talvez essa pessoa esteja estagnada num nível, e ela precisa de você e daquilo que Deus depositou em você, para que possa crescer e subir para outro nível. Amém? Eu gostaria de chamar aqui Anderson e Pedro, né, que tocou bateria? Os dois, por favor. Nem avisei, né? Faço na hora, chamei na hora. Mas, para cá. Mas nós devemos ter consciência que, nesses momentos, nós temos que fazer algo debaixo do entendimento de que você é bênção, de que você não vive mais para as obras da carne, de que você é uma nova realidade
que vive para agradar a Deus, você vai fazer o seguinte, quando essas tempestades, essas situações chegarem, você vai respirar bem fundo. Espírito Santo, o que eu posso fazer para revelar o teu amor para essa pessoa? Jesus, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Pai, o que eu posso fazer nessa situação para engrandecer o teu nome? Sabe que nós não vivemos mais para nós mesmos. A palavra fala que nós estamos mortos para o pecado. Quando você toma essa atitude, você reconhece, eu não vivo mais para mim mesmo. As pessoas podem falar o que elas quiserem, isso aqui não vai alcançar o meu coração está blindado por essa palavra. Eu entrego nas mãos do Senhor, e eu vou orar pelos meus inimigos, eu vou amar os meus inimigos, e sabe que os seus olhos vão ser abertos para uma misericórdia, que ao invés de querer se irar ou se magoar com aquela pessoa, você vai, meu Deus, como fulaninho precisa do entendimento da palavra. Como eu preciso estar perto, como eu preciso presentear, como eu preciso ofertar, como eu preciso estar junto para que essa pessoa cresça. Porque se você se julga maior, e agora é o que nós vamos fazer, Anderson, eu queria que você pegasse na cintura de Pedro, e Pedro, você vai passar o braço por cima do ombro de Anderson. E agora você vai elevar ele à sua altura. Se você se julga num nível maior do que aquela outra pessoa, você tem que fazer igual ele está fazendo aqui. Suportar uns aos outros. Até que ele chegue no mesmo nível. Agora, se você só achar que, fulaninha é tão trabalhoso, ciclaninha é tão assim, não fazer nada, a pessoa vai continuar no mesmo nível. E aí você deixa de abençoar ela com o que você tem dentro de você, e ela deixa de ser abençoada. Mas suportai-vos uns aos outros. Amém? Obrigada. Vamos aplaudir eles. Você tem que ter o entendimento de que nós estamos em constante crescimento. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Que vai dizer justamente o que nós falamos aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as suas queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos que Deus passe a mão na nossa cabeça o tempo inteiro. E tudo que nós façamos, o Senhor venha e Alice diz, não, você é meu filho amado, maravilhoso, nunca erra. E isso não vai acontecer. A palavra do Senhor não vai mudar. E nós que temos que se adaptar a essa palavra. É claro que o Senhor nos ama e nos chama para perto. Mas nós precisamos entender que estamos em constante mudança. Melhorando, nos santificando através da palavra. E às vezes, eu lembro... isso nem estava na palavra, mas eu estava olhando minhas anotações hoje à tarde e eu lembrei disso. Os judeus esperavam que o Messias viesse como um rei, como um general, como alguém que viesse trazer uma transformação física. Então, eles esperavam alguém com aquisição, alguém com poder, alguém que viesse de uma linhagem grande. E não foi o caso, como nós sabemos, de Jesus. E a palavra fala não, contexto histórico. Os romanos, eles dominavam os judeus. E por isso, tudo que os romanos falavam, geralmente os judeus tinham que fazer. E aí eles criaram uma cultura de um romano estava vindo de algum outro lugar e trazia meio mundo de coisa, e vinha com cavalo, e vinha com mala, e com a bagagem inteira, e chegava lá e entregava nas mãos dos judeus para os judeus levarem. Então, ele via um judeu parado na rua, ele se via na autoridade, no direito de dizer, ei, vem aqui, pega as minhas coisas, tu vai levar. E ele ia lá desfilando sem nada na mão, e lá vinha o judeu atrás carregando as coisas tudo em dele. E isso era uma confusão tão grande que foi preciso criar uma regra, uma lei. E a lei era, o judeu poderia carregar as coisas do romano por até 1 milha. 1 milha. Chegou 1 milha, não chegou a um destino, podia largar as coisas tudo no chão e seguir seu caminho. E os judeus esperavam que viesse toda essa... Meu Deus, vem o grande Messias que vai transformar essa história e os romanos serão dominados por nós. Aí vem Jesus e diz assim, ei, se alguém te pede para andar 1 milha com ele, anda 2.
entende o que é a palavra, querido? Nós precisamos estar blindados nessa verdade para não sermos atingidos por qualquer coisa. Sabe que nós precisamos sair da mamadeira, do leite. O Senhor tem coisas tão preciosas na tua vida para que você compartilhe com outras pessoas. Mas às vezes porque nós nos retemos, nós não nos deixamos crescer, nós ficamos eternamente no mesmo nível. Mas deixa eu te falar, os dons e talentos que Deus colocou dentro de você não estão aí em vão. Ai, Deus me deu talento de costurar, Deus me deu talento de bordar, isso aí não está aí em vão. O Senhor te dotou de dons artísticos, de música, de comunicação, entre diversas outras vertentes para que você alcançasse outras pessoas, afinal você é uma bênção. E tudo que você tem de capacidade, o Senhor te capacita para poder abençoar outras pessoas com isso. Mas quando nós ficamos eternamente nesse nível, de não querer crescer, de não querer passar por dores de parto, de não querer nos submeter à palavra, de não querer sacrificar mesmo a nossa carne, conforme a palavra fala, fazer morrer a nossa natureza carnal, nós não nos deixamos crescer. E o Senhor não é responsável para nos dar algo que nós não saibamos cuidar. Isso nos blinda, como eu falei, de muita coisa. Você entende que você não vive mais para você mesmo? As pessoas, pode chegar o que for. Você não vai trazer mágoa para o seu coração. Se irá contra as pessoas, não. Você vai querer agir conforme a palavra. Porque você sabe que mais importante é agradar ao Senhor. Sabe que o amor é a lei de Cristo. Querido, isso é muito importante. Isso é tão importante. Tão importante, tão importante. O amor é a lei de Cristo. Sabe que isso é tão importante que na última oportunidade que Jesus teve de estar com os discípulos na mesa, ele podia ter feito várias coisas, né? Imagina, Jesus fala assim, pronto, agora vamos ter um seminário sobre como alcançar as pessoas, como se portar para pregar a palavra, um seminário sobre cura, um seminário sobre não sei o quê, agora vai ser uma pregação, vamos fazer uma vigília. Minha gente, quem é que não queria sentar numa cadeira, assim, pessoalmente com Jesus, Jesus falando e você, fala mais, fala mais. Eu mesmo queria, não sei você, mas eu queria. Mas ele fez a coisa que ele julgava ser mais importante. E se ele nunca errou, ele fez o que era certo. Ele pegou uma vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quantas coisas ele não poderia ter dito para ensiná-los? O último momento que ele tinha com eles, de dar uma palavra importante. E ele foi lavar os pés dos discípulos. Sabe, querido, que essa é a lei de Cristo, é o amor. É servir uns aos outros. É se submeter ao seu Espírito e à vontade do Senhor. É fazer os frutos do Espírito que estão dentro de você fluir. Sabe que nós não podemos pedir para que Deus aumente o amor no nosso coração? É igual fé. Acredito que grande parte aqui já sabe, mas nós não podemos pedir para que Deus aumente a nossa fé. Uma vez, quando os discípulos foram perguntar a Jesus como é que eles faziam para aumentar a fé deles, Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então não é conveniente que nós peçamos a Deus para aumentar a nossa fé. A mesma coisa é o amor. O amor é um fruto do Espírito. Deus já depositou dentro de você. Agora você ama mais conforme você pratica amor. Amém? Olha só como é importante. Romanos 13, o amor é o cumprimento da lei. Gálatas 6, levar os fardos uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. Mateus 5, amar e orar pelos nossos inimigos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Olha que maravilha o amor, minha gente. E sabe que você pode estar pensando, Gisele, mas isso é muito difícil. Muito difícil, diante das situações. A pessoa vir para mim e falar tudo isso e eu tenho que engolir. Mas sabe que, de fato, é difícil se nós sentarmos a nossa carne. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos aconselhar. Botou frutos do Espírito dentro de nós e nos dá uma graça para fazer isso. Se alguém que não tem Cristo tenta realmente amar conforme o amor bíblico, que não busca os seus próprios interesses, que não faz só o que quer, que segue a palavra, realmente, essa pessoa vai adoecer. Vai trazer para si doenças mentais, emocionais
E por fim vai acarretar no corpo físico. Por quê? Porque não tem Cristo dentro de si, não tem a graça que facilita para que nós amemos com esse amor. Mas nós que temos Cristo, é responsabilidade nossa agir dessa forma. É a lei de Cristo. É nós amarmos uns aos outros dessa forma. É abençoarmos uns aos outros dessa forma. Sabe que Deus te dotou de dons e talentos para serem usados para a glória dEle. Mas às vezes nós nos blindamos em muita coisa que não é o amor. Quando nós estamos blindados no amor, aí nós agimos realmente conforme a palavra, de não buscar os nossos próprios interesses, não agir de forma egoísta, buscar o bem do próximo, cuidar, zelar, amar, ser hospitaleiro e entre várias outras coisas. Mas às vezes nós não estamos blindados no amor, estamos blindados no orgulho, estamos blindados no nosso ego, estamos blindados no medo. E nos julgamos estar bem na fita. Mas aí um dia, esse revestimento, essa blindagem de ego se quebra e os cacos voam em você. Você se machuca e percebe que não estava no lugar certo. Sabe que antes que isso aconteça, nós precisamos nos blindar nesse amor. Sabe o que é o revestimento do orgulho? A blindagem no orgulho? Como eu já falei, você é uma bênção. Deus te dotou de dons e talentos para abençoar o corpo, para abençoar a outra pessoa que está perto de você. Mas aí você se reveste de uma falsa humildade, que diz assim, não, fulaninho faz bem melhor que eu, ciclaninho faz melhor que eu, não, eu não estou pronta, não, eu não estou preparada, eu não sei fazer isso direito. E você impede que a outra pessoa seja abençoada por aquele que está dentro de você. Eu amo muito esse livro da Zoe Lily. E tem uma parte dele que eu gostaria de ler para você. Que ela fala assim: em minha vida, eu constantemente me perguntava se eu estava servindo com Deus ou para Deus. Afinal, são duas coisas bem distintas, separadas apenas pela mudança de preposições. Existem pessoas que amam servir, pois de alguma forma conseguem se sentir úteis e assim são satisfeitas. Outras servem porque querem chegar ao topo de uma liderança, se submetendo por isso a qualquer coisa para alcançarem uma posição. Contudo, poucas servem por amarem o próximo e por simplesmente quererem ter a identidade de Cristo, o maior servo de todos. Lidero louvor e adoração desde 2004, o que sempre me fez estar envolvida no ministério. Apesar de me sentir inadequada para servir na área da música. Nunca fui muito boa tecnicamente e o fato de me expor em público era a maior cruz que eu poderia carregar. Após muitos anos fugindo desse chamado, me dei conta de que não se tratava do que era confortável para mim, e sim do que Deus desejava de mim. Para muitos, ficar longe do centro das atenções e do microfone é um tratamento de caráter e quebrantamento. Para outros, como é o meu caso, segurar o microfone foi o tratamento de caráter e quebrantamento que eu tive que passar. Precisar encarar toda aquela realidade, errar na frente das pessoas, ser a minha privacidade invadida de alguma forma e, por final, depender absurdamente de Deus, por sempre me sentir incapaz de cumprir esse chamado, foram apenas alguns dos poréns que, durante muito tempo, usei como desculpa para Deus. Agora eu perdi a outra parte que eu ia ler. Mas ela fala assim, durante o meu tempo ministerial, eu servi em muitos lugares. Servi no café, servi no louvor, servi no ministério infantil, e ali, aqui e ali. E eu não sei se eu vou servir no louvor, até o final, no ministério de música, até o final da minha vida. Mas uma coisa eu sei, onde eu estiver e o que quer que eu faça, será para a glória do Senhor. Amém. Sabe que essa deve ser a nossa posição, queridos. Blindados no amor, a ponto de onde nós estivermos, o que quer que aconteça, com quem quer que estejamos, nós levaremos o amor do Senhor. Ele não acende uma luz para botar debaixo de uma vasilha e esconder. Você não é essa pessoa. O Senhor te criou para que você levasse a palavra. Por isso nós precisamos deixar a mamadeira, querido. Porque se nós ficarmos eternamente no mesmo nível, como é que Deus vai nos colocar no lugar que Ele deseja nos colocar? Sabe que talvez o seu chamado seja para muitas pessoas, seja para uma multidão. Para isso vai exigir renúncia de você.
tempo de oração, tempo de consagração, deixar as obras da carne, viver pelo Espírito. Existe renúncia, mas sabe que o Senhor nos dá uma graça para fazer todas essas coisas. E o jugo é suave e o fardo é leve. Mas nós, como cristãos, precisamos estar blindados nesse amor. E isso nos livra de tanta coisa. Eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Eles vão começar a cantar uma música e talvez você não conheça, ela é meio antiga. Se você puder acompanhar, acompanhe com os seus lábios, cantando ou falando. Mas acima de tudo, eu gostaria que você fizesse isso com o seu coração. Gostaria que você realmente fechasse os seus olhos e fizesse isso com o seu coração. De coração para o Senhor, e não porque os líderes vão ver, e não porque estão tirando foto, não. Eu quero que seja um momento você e o Senhor. Amém? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode cantar comigo? Diga assim: sim, eu amo a mensagem. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua, e quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, nós não merecíamos. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido,
estendeu a sua mão.